nosso canal Jolie. Eu sou a Lisandra. E eu sou o Jonathan. E nós somos o casal Jolie. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouco como foi o nosso deslocamento de onde nós estávamos em Paris até a Disney. Mostramos também um pouco do primeiro brinquedo e falamos do aplicativo que nós utilizamos lá. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade falando um pouco mais em quais brinquedos nós fomos, como é que eles são, quais a gente deu preferência, quais a gente não conseguiu ir. Será que a gente não conseguiu ir? Será que um dia inteiro a gente teve brinquedo que a gente não conseguiu ir? Pois é, então fica ligadinho aí que a gente vai trazer esse conteúdo nesse vídeo de hoje. Depois que nós saímos do trenzinho que percorria a Disney, a gente foi andando, né, procurando o próximo brinquedo que a gente queria ir. Então nós passamos aí por vários outros e ficávamos também de olho a todo instante no mapa do aplicativo da Disney para ver quanto tempo a gente iria passar na fila, né? E dava prioridade àqueles brinquedos que a gente tinha mais interesse. A gente, primeiramente, foi no Hyper Space, só que ele a gente não conseguiu gravar direito assim, porque a fila estava realmente maior, estava bem grande. E também porque lá dentro, assim, não tem como gravar. É uma montanha-russa bem... muito agitada. Você roda muito a todo momento. Eu tava, ainda mais no primeiro brinquedo, tava com receio de segurar o câmera. Pois é, imagina, se a gente arriscasse. O celular lá no meio daquela escuridão que estava lá dentro. Só que é muito legal, é enorme, assim, vale muito a pena. A gente deu prioridade a ele, valeu muito a pena. No finalzinho vai ter uma surpresa nesse vídeo que a gente vai contar o que aconteceu, né? Mas logo depois dele, a gente foi iniciar a Utopia, que tá passando aí pra vocês. Esse Utopia é bem simples, né? É tranquilinho, mas é bem legal, assim, é bem divertido. É um percurso até que grande, eu achava que era pequeno, eu achava que era menor. Mas também você precisa escolher, né? Quem é que vai dirigir, quem é que vai ficar se você for em dois, se você porque também tem como separar, cada um vai num carro diferente. Também. Aí realmente não precisa. Mas se você quer andar em dois, né? Tinha pessoas com criança e tal que andavam em três, mas se você quer andar em dois, você vai ter que escolher uma pessoa que dirige e outra que fica como passageiro, assim como acontece também na vida real, né? Então, mas é divertido, mesmo para quem fica ali de passageiro, é legal, é interessante, é muito parecido, né, com aqueles carrinhos se autorando que você usa, que aperta um botão vai pra frente, o outro botão não lembro se vai pra trás, mas são dois botões só. Eu tinha ele quando eu era criança, inclusive. E foi divertido. Tinha coisas assim que sinalizavam como se fosse um trânsito de verdade, parada, obrigatória. Tinha um semáforo. Logo depois desse Utopia, a gente foi no Orbitron. Estamos aqui nesse brinquedo Orbitron, né? Ele vai dar volta, é umas navezinhas. E a gente passou também muito tempo na fila desse Orbitron. E a gente via até as crianças assim desanimadas já, de todo o tempo que elas tinham que ficar esperando em pé. Então, uma das coisas que acontece lá na Disney é isso. Você passa muito tempo nas filas. Existe a possibilidade de quem tem mais dinheiro de pagar um acesso VIP ou de pagar a entrada para acelerar a sua entrada no brinquedo, assim, por brinquedo, né? Então isso também tem lá no aplicativo. Esse acesso VIP é praticamente quase instantâneo, assim, tem um acesso separado que vai direto lá na frente da fila, mas só que para usar ele você precisa realmente pagar mais por brinquedo. Sim. Eu não sei se tem uma versão assim geral, assim, VIP geral paga tudo e vai acesso, mas tem esse acesso por brinquedo que você paga lá uma quantidade de euros, escolhe o brinquedo, paga uma vez lá e vai. Se você quiser ir de novo, paga de novo e vai. Isso é a parte do valor que você já pagou para a entrada do parque que as pessoas em geral compram. Mas sim, se você quer
uma coisa rápida seria esse método, porque realmente praticamente não tem fila nenhuma nesse acesso livre. De vez em quando, assim, tem uma filazinha pequena, porque duas famílias diferentes acabou indo na mesma hora ali e teve mais. Mas geralmente eles logo entram. Então, diferente do quando a gente estava em outros brinquedos, né? A gente chegou a ter 1 hora de espera, 40 minutos. Era muito brinquedo que era assim, muito tempo de espera. Você ficando em pé ali na fila, não tendo como sentar, como fazer nada. Às vezes nem como escorar em alguma coisa, você ficava lá em pé, naquelas filas enormes, fazendo zigue-zague, roda pra lá, roda pra cá. E, você acha que tá quase chegando, depois você já tá lá atrás de novo. Logo depois, a gente foi nessa Casa Fantasma, né? Da Casa Fantasma, na fila que a gente tava, dava pra ver esse espaço que eles chamam, se não me engano, Frontierland. E a Disney, ela tem essa divisão, assim, das áreas, né? Fantasyland, que é a terra da magia, né? O Frontierland, tem o Adventureland, eu acho, também. Enfim, tem essas divisões, assim, de temática, né? Ou era Adventureland ou Adventure Assim. Sim, Ir Aventura. A gente foi então nesse castelo de fantasma que de início a gente achou que ia ser uma coisa assim, bem bobinha, né? Porque a gente entrou com um grupo e fomos guiados pra conhecer uma casa, né? Assim, fantasma e tudo. E primeiramente só uma voz ia lá narrando uma história. Mas depois teve mais coisa, como vocês estão vendo aí no vídeo, a gente chegou a subir nos carrinhos, né? E ir passeando tipo, daquele carrinho fantasma mesmo desses parques assim. Só contando uma história, toda uma história de uma família, de uma noiva fantasma que a gente viu lá também. Mostrava um baile fantasma com efeitos de janelas, tipo, a fantasma aparecia olhando pra fora na janela às vezes. Era tipo uma história de um casal, vamos dizer, assim, né? Onde tinha a fantasma e tinha um outro cara que eu não lembro se era fantasma também, mas talvez sim, porque tinha muitos fantasmas lá. Eles faziam um baile de fantasmas e você ia passando por essa coisa assim, típica de alguns filmes da Disney e tal, que tem esse tipo de temática. Sim. Depois a gente almoçou nesse restaurante, o The Nugget Saloon, que tinha essa temática assim, faroeste. A gente pagou cerca de 40 e poucos euros para os dois e era um combo. Ele pegou uma costela suína e fritas e vinha com a bebida, o refrigerante e também uma sobremesa. E eu peguei um hambúrguer com batata frita também. Ficamos lotados, né? Tinha muita comida. Bem caprichado. Bem caprichado. Bem caprichado. Tem bastante, a gente comeu. Mas tava muito bem gostoso. cheio. O Lisandro em específico reclamou bastante comigo, porque ficou bem cheio. Muito cheio, imagina. Aí não tinha nem curtido todos os parques ainda da Disney, já tava lotado, imagina só. Mas depois a gente foi passeando um pouco mais, foi vendo várias áreas bonitas, legais lá da Disney e fomos procurando os outros parques que a gente iria, né? Logo fomos nesse Piratas do Caribe, onde também a gente nem dava tanto assim muito por esse parque. Mas quando a gente entrou, primeiro que tinha todo um cenário assim de escuridão de noite, né? Porque estava à noite. Porque também por fora, né, aparenta ser pequeno, não parece ser muita coisa. Mas nós começamos a entrar para um subsolo. E quando nós chegamos lá embaixo, nós vimos, por exemplo, já de início um lugar amplo, um lugar na fila onde a gente esperava. Já era um lugar amplo, no subsolo. E era todo pintado de preto, em cima tinha, não sei, algum tipo de pano, alguma coisa assim, preto, para poder dar um ambiente assim que fosse noite. E ficou muito bem feito, assim. Parecia mesmo que estava mais escuro, que a gente estava mais de noite, não mais de dia, igual quando a gente chega lá de fora. E foi muito legal. É muito bom.
Depois a gente foi também nesse parque aí do Indiana Jones. A fila também, mais uma vez, estava bem grande. Mas era um estilo de montanha-russa clássico, né? Então a gente queria muito ir. Ele fazia aquela volta assim, né? De cabeça para baixo. Tinha uma visão bem ampla, bem legal, assim. Parecia que você estava num dos filmes de Indiana Jones, porque ele tipo, colocava dentro de uma selva, dentro daquelas cavernas, assim. Foi muito legal. Depois a gente andando viu esse parque também, só que a gente não foi nele, a gente não entrou nesse parque aí do Aladdin, mas era também uma das atrações lá da Disney. E a gente estava indo aí nesse momento, depois do parque do Indiana Jones, ver a parada, né, da Disney, Parada das Estrelas da Disney, que é aquele ponto assim chave também, é uma das coisas principais que as pessoas querem ir para lá para ver essa parada da Disney. A gente chegou um pouco atrasado porque a gente preferiu dar prioridade aí nos brinquedos, né? Então como a gente já estava lá na fila do Indiana Jones, a gente chegou um pouco atrasado, mas ainda deu para pegar um pedacinho aí do desfile. Tinham muitas crianças lá fantasiadas dos personagens que elas gostavam. Como essa menina aí fantasiada de Frozen, estava dando tchau lá quando a Frozen apareceu. É muito divertido esse desfile. E apareceram todas as princesas, algumas mais destacadas do que outras, mas tinha para todos os gostos possíveis. Depois que a gente terminou de assistir o desfile, né, a gente foi para esse outro parque aí, o Big Thunder Mountain, e dava a volta naquela rocha que a gente via de longe. Vimos também esse bonequinho aí, esse vovô, né, do filme Up e Altas Aventuras. Era mais uma escultura, né, que ficava lá no meio de um rio. Ficava um pouco imperceptível, assim, mas... Se você passasse assim, não olhasse direito, passava batido e não via, mas... Como eu já tinha visto, né, alguns vídeos antes, que ele tinha uma escultura dele lá, e que quando a gente passou, a gente identificou, né? Logo depois a gente foi mais uma vez passeando ali pela Disney, aproveitando para descansar um pouco também. Vimos o carrossel, o castelo novamente das princesas, a casa do Mickey. E fomos encaminhando para irmos no labirinto da Alice, que também já estava quase fechando, por isso que você precisa ficar ligado no horário. Quase que a gente não vai nesse labirinto porque já estava quase para fechar, mas a gente deu tempo, né, de irmos nesse labirinto aí. Não é difícil, né, tranquilo, é fácil. Assim, você vai para a esquerda, para a direita, você está fechado, você dá uma vontadinha, mas não é muito difícil, não. A minha questão é que, por exemplo, tinha uma parte, por exemplo, de jato d'água. Aí eu pensei que a gente falou, voltando, não, jato d'água, não olhar. Aí voltava, mas não tinha outra passagem para passar diferente daquela. Você tinha que passar mesmo por baixo, mas não olhava muito. Respingos só. Fazia um problema, né? Lá no meio desse labirinto a gente chegava num castelo, deve ser o castelo da Alice, né, talvez. A gente subiu lá no castelo, muito colorido, e tivemos uma visão bem legal lá do parque da Disney também, como vocês estão vendo aí também nas imagens.
depois de nós irmos nesse labirinto da Alice, a gente foi nesse brinquedo aí das xícaras, né? Era um brinquedo simples também, tranquilo, mas é porque a gente já estava já no final do dia, já estávamos cansados, já queríamos ir mais naqueles brinquedos que a gente pudesse sentar, relaxar, tranquilo, não ficar tanto tempo mais esperando em pé assim nas filas, né? Então a gente foi nesse brinquedo aí da xícara, que foi legal, divertido, a gente não tava perguntando como é que faz pra rodar aqui, tava duro lá. De vez em quando a gente não conseguia, a gente tentava rodar e não funcionava, parecia, eu tô rodando, mas não tá rodando a gente aqui, mas foi legal. Ver no início do vídeo que a gente até conseguiu um pouco rodar bastante, mas... Então passamos também logo depois aí por essa Excalibur, né? É aquela espada que fica enfincada numa rocha e que é difícil da vez você tirar. Aquela da lenda de Arthur, onde aquele que tirasse a espada se tornaria o rei da Inglaterra, blá blá blá. Então... Sim. Tinha várias pessoas lá tirando fotos lá, mas a gente só fez passar por ela. E por fim, no fim do dia, umas 10 e pouca da noite, né? 10h30, talvez por aí. Já começa o pessoal a se organizar lá para o show de luzes que vai ter no final.